Olá, começa mais um programa Em Pauta da TV Câmara. Lembrando que é aqui que você tem a chance de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores do Legislativo Campineiro. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Paulo Galtério, do PSB, que vai nos apresentar suas últimas ações aqui na Câmara Municipal. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação novamente. Tudo bem? Obrigado por a TV Câmara dar esse espaço novamente para esse vereador que sempre presta os esclarecimentos que a cidade exige e que são necessários no meu trabalho. Pelas pessoas que me ajudaram a ser eleito, eu estou aqui agora, não só para ela, mas para Campinas toda, para dizer do porquê que eu estou trabalhando pela cidade. Muito obrigada, vereador. Vereador, nós vamos falar então de um requerimento que o senhor apresentou ano passado e mais de uma vez, inclusive, que é referente à ponte no Jardim Florence. O que acontecia anteriormente naquela região? Olha, Pamela, a ponte do Jardim Florence é uma ponte de uma região de mais de 50 anos que ao longo do tempo os bairros foram sufocando. As vias, os bairros foram crescendo e aquilo acabou por se tornar um obstáculo muito grande à passagem de veículos. Então era uma mão que ia, uma mão que seguia e uma mão que voltava. E nos últimos 3 ou 4 anos, devido ao aumento do número de veículos, ela se tornou no período de pico uma situação insuportável, em que a pessoa só por ultrapassar esse espaço da ponte demorava em torno de 30 minutos. E isso era uma demanda que a gente pode dizer assim, que a população reclamava muito. E nós sugerimos ao Executivo que fizesse uma mudança. E essa mudança, graças a Deus, foi uma mudança que, ao menos temporariamente, ela foi de anseio que as pessoas queriam. Era resolver o problema até que o prefeito fizesse uma nova ponte para que se pudesse passar 2 carros na mão de ida e 2 carros na mão de volta. E a população esperava muito tempo essa mudança já? Olha, eu fiquei, esse pedido meu com o Executivo demorou uns quase um ano, até a gente entender que realmente era uma necessidade. Foi uma ideia que a gente teve de, nos horários de pico, a gente liberar 2 mãos no sentido bairro-cidade. E isso desafogou totalmente o trânsito. Como só passava um veículo cada vez, essa medida que a INDEC, com bastante propriedade, tomou, ela satisfez a necessidade. Então, das 6 horas da manhã até as 8, o que aconteceu? Que o horário de pico acabou o problema e, graças a Deus, solucionou essa demanda do povo. Então, de 30 minutos passou para 6 minutos, mais ou menos? 6 minutos, olha que bacana isso. E isso deixa a gente satisfeito, porque eu sempre disse aqui na tribuna, eu sempre falo para quem está me ouvindo, que o vereador é eleito para ajudar a governar a cidade. E sempre que a gente consegue boas ações que melhoram a vida do cidadão, isso dá uma satisfação interna muito grande, poder ajudar a cidade a melhorar. E essa situação da ponte Jardim Florence, eu fico muito feliz. E o que deixa a gente mais feliz é que as pessoas reconhecem o trabalho da gente. E o senhor está satisfeito com as resoluções das suas indicações na prefeitura? Olha, o que eu tenho assim, eu fiz algumas umas indicações e até hoje o que eu fiz foram questões que ajudaram a população. Isso é muito bom para um vereador. São situações que a gente coloca e que a gente ajuda o prefeito a governar. O vereador numa cidade igual Campinas, o prefeito tem lá as decisões dele, mas ele está muito mais próximo do que o prefeito com relação às necessidades da população. Então ele colhe essas necessidades da população, leva até o Executivo e o Executivo implementa. Isso é bom. Então, isso é ajudar a governar a cidade. A minha visão de legislador, além de fazer as leis que eu tenho feito aqui, é ajudar a governar. E nas indicações, o vereador ajuda a governar. Agora, o pedido seu também, vereador, é para o trânsito fluir melhor, que refere-se ao início das obras na interligação do Novo Mundo com o bairro Nova Esperança. E ali também, olha, qual que era o problema? São 2 bairros da região do Campo Grande. É uma passagem em torno aí de, acho que 800 metros, 1 quilômetro mais ou menos, em que atende uma demanda de umas 5 a 6 mil pessoas. E que isso dificulta a vida das pessoas. E eu solicitei que essa via fosse asfaltada, e foi atendido também, e já está em fase de obras. Isso era um problema da loteadora, que fez um acordo com a prefeitura, mas ela está começando a cumprir já. Então a coisa também está caminhando. Então a população do Novo Mundo
também vai ter essa melhoria. Uma questão só de adequar essa época de chuvas para essa obra sair. Já é uma necessidade da população, o prefeito já está sabendo, nós levamos até ele essa demanda do Novo Mundo como Nova Esperança, que já está acertada para sair. Isso é muito importante, não só para aquela população, mas para a cidade, né? Cada pedacinho que a gente arruma da cidade é um problema a menos da população. E o senhor detectou esse problema já no ano passado, né? Sim, assim, esse problema já é um problema antes do vereador ser eleito, né? E era uma das propostas nossas, consertar essa via de acesso do Novo Mundo para o Nova Esperança. E a gente chegando aqui na Câmara, a gente entendeu que tinha que lutar por esse direito da população de arrumar essa via. Bom, além das indicações, uma das ferramentas da vereança são apresentações de requerimentos. E nós vamos destacar alguns dos últimos que já foram aprovados em reunião ordinária de autoria do vereador Paulo Galtério. Um deles, vereador, aqui requer informações acerca das contratações da Prefeitura Municipal, bem como dos concursos realizados em 2013. Quais concursos seriam esses? Olha, é muito importante a população saber que o prefeito tem se preocupado com a questão do funcionalismo público. Os funcionários da prefeitura, ao longo do tempo, vão se aposentando. E a prefeitura vai perdendo gente para trabalhar. Então, o que eu solicitei? Eu queria saber o que foi feito pelo prefeito na contratação de médicos, servidores, enfermeiros, uma série de coisas, para a gente mostrar para a cidade que efetivamente está existindo uma renovação do quadro de pessoal, que muitas vezes, infelizmente, né, a população ela vê um viaduto pronto, vê uma estrada asfaltada, vê construções, mas não enxerga aquele trabalho interno que a prefeitura está fazendo, administrativo, que é muito importante. E outra coisa, há uma renovação do funcionalismo, até natural, que a pessoa vai ficando mais velha, aquele ímpeto pelo trabalho ele passa, e as pessoas mais jovens vêm com mais gás, com mais vontade. Então, o meu objetivo nesse requerimento era mostrar para a cidade saber primeiro como está sendo feita a renovação do funcionalismo público. E, em segundo momento, mostrar que o prefeito, efetivamente, tem feito um trabalho que não aparece. Que muitas vezes o prefeito trabalha nas questões internas e a população não sabe disso. Então, esse requerimento é importante para a gente mostrar para a cidade, né, a preocupação que não só o prefeito, mas o vereador também, que seja renovado o quadro. Nós não podemos, por exemplo, ter aí 3, 4 servidores aposentados por mês e não repor esses funcionários. É muito importante a reposição. Principalmente na área da saúde e educação. Principalmente, né? Na área da saúde e educação. Essa questão dos médicos que foram contratados hoje. A saúde pública é um grande problema na cidade, mas o prefeito, de passinho em passinho, ele vem tentando consertar a situação. Uma informação importante, Pamela, que é muito importante a cidade saber, que eu também não sabia, e por ser vereador eu tive acesso a essa informação. O Hospital Ouro Verde é o hospital que mais faz exames na América Latina. São 300 mil exames por mês. E as pessoas não sabem disso. Olha que informação bacana. Um critica, outro critica, mas eu sempre digo assim, para uma crítica, normalmente tem 10 situações que foram bem realizadas. Agora, a crítica é grande. A saúde é um problema que a gente tem que pensar na saúde como um problema do município, um problema do Estado e um problema do governo federal, né? Como o prefeito está mais próximo da população, é natural que recaia algum desgaste maior em cima do prefeito, em cima dos vereadores. Então, mas é assim, é um problema que a classe política, no geral, está preocupada e que não é fácil. Mas eu tenho certeza que aqui na cidade de Campinas, tudo o que for necessário por esse vereador, para os demais vereadores da casa, as leis que nós aprovamos agora, a questão da contratação dos mais médicos, outras contratações, médico de plantão. De educação infantil, que também vão ser chamados agora. Agente de educação infantil. Então, veja assim, o meu objetivo nesse requerimento é saber como é que está sendo feita a substituição desses funcionários aposentados. E o senhor já teve alguma resposta da Prefeitura? Ainda está no prazo? Ainda não, está no prazo. Né? Nós estamos aguardando a resposta da Prefeitura para poder mostrar para a cidade o que está acontecendo aí nesse universo interior da administração da cidade de Campinas. Agora, uma outra boa notícia também, que nós informamos no jornal aqui da TV Câmara Campinas, que agora o Mário Gatti terá sessões de radioterapia no período noturno também, que é das 7 às 9h45 da noite. Então, para mais informações, você pode ligar no telefone do Mário Gatti.
Essa foi você uma boa informação, Sim, também uma boa notícia. Com certeza. Aí eu falo, o prefeito tem trabalhado para melhorar a cidade. Então eu acho que, e tem conseguido. As críticas são grandes, a gente sabe disso, mas é uma crítica... Afinal, o vereador tem que fiscalizar também. Tem que fiscalizar, e a Câmara tem feito essa fiscalização. Tá certo. Então, na parte de saúde, as comissões de saúde aqui têm trabalhado efetivamente. E uma notícia importante também, que é bom a cidade saber, que agora vai entrar o ponto eletrônico na questão da saúde. Então, nós vamos saber se a pessoa efetivamente vai estar trabalhando na área de saúde. Isso é importantíssimo. Existe uma guerra, entre aspas, né, da administração pública com determinados funcionários, não são todos. Tá? De que efetivamente se aplique uma questão para a gente saber se o médico efetivamente está lá, se o enfermeiro está lá, para a gente ter um pouco mais de controle, porque isso não era controlado. Salvo o melhor juízo, tinham 300 jornadas de trabalho na área médica em Campinas. É lei agora, vereador, a instalação do ponto eletrônico? Sim, é uma determinação. Sim, uma determinação do prefeito, né? Principalmente nos postos de saúde, que é onde mais tem esse tipo de problema, né? Nos postos. Mas nós vamos mudar a mentalidade na cidade de Campinas. Tá certo. Agora, outro requerimento, vereador, sobre informações da CEPLAN acerca dos imóveis da Prefeitura Municipal no Jardim Novo Mundo. E ali, o que acontece com esses imóveis? Olha, no Jardim Novo Mundo, ele é uma coisa interessante, Pamela, né? É uma coisa que a gente precisa tentar entender como é que funciona a dinâmica da cidade. Nós temos uma legislação que ela diz que nenhum lote pode ser menor do que 250 metros quadrados. Só que no Novo Mundo, os lotes têm 125, 131, 127. Então houve uma superpopulação dentro de uma determinada área. E essa população hoje, ela não tem espaços públicos. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente delimita num projeto de lei um determinado espaço para um lote de terreno, é que a gente presume que naquela área uma quantidade de pessoas vão residir e os equipamentos públicos vão ser necessários. Lá foi o contrário. Fizeram poucos espaços para equipamento público e jogaram uma densidade muito grande. Então, a população do Novo Mundo hoje reclama que não tem lugar para fazer uma sede de moradores, não tem lugar para colocar uma escola, para colocar um posto de saúde. Então, eu quero saber, com relação a esse bairro, efetivamente, o que tem de espaço público, para depois indicar, de acordo com a vontade dessa população, o que pode ser feito lá. Porque o que não pode é isso, uma população densa, grande num bairro e sem lugar para pôr equipamento público. Isso foi um grande erro. Agora, essa questão dos lotes terem menos de 250 metros é uma questão que deveria ser melhor apurada, até pelo Ministério Público. Pela administração da época, não é a administração agora, são as administrações anteriores. Em que ano que foi determinado, o senhor se recorda? O quê? Determinação dos lotes na região do Novo Mundo? Não sei, em que ano, eu não sei, mas esse é um problema sério, que hoje a população sente esse problema do lote ser pequeno. Porque até as construções, às vezes, são maiores do que a capacidade do lote construir. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente deve apurar para não aconteça futuramente. Tá? Porque a situação nós não vamos conseguir mais mudar. Mas para evitar outros problemas nesse sentido, eu acho que seria muito importante se apurar o que aconteceu no Jardim Novo Mundo. Claro. Tá? Agora, vereador, uma outra preocupação, uma preocupação sua, uma preocupação aqui da região metropolitana de Campinas, que é a dengue. Acreditamos que mais do que o ano passado, essa já seja a maior epidemia da história de Campinas, pelos números que nós temos. Por exemplo, a Secretaria de Saúde informou que a RMC tem quase 2.000 casos de dengue confirmados. Isso é assustador. E o senhor já propôs requerimento, já apresentou requerimento para saber exatamente quais são esses dados que são reais. Dengue, assim, existem algumas epidemias, né, que elas acontecem por diversos fatores. Um dos fatores da dengue é o fator climático. Os casos de dengue o ano passado foram muito maiores do que o desse ano. E eu peguei dengue, para você ter uma ideia. Outros vereadores pegaram, né? Mas o que acontece? Nós precisamos analisar isso, a gente sempre fala no sentido preventivo da área da saúde, mas não tem como você prevenir a questão climática. Então, o que é o sentido desse meu requerimento com relação aos casos de dengue na região metropolitana? Porque nós precisamos fazer uma conta dos casos que tivemos em Campinas em relação aos casos com as demais cidades da região e ver os casos de acordo com a população do município. Porque se nós tivermos, por exemplo, 1.000 casos em Campinas, numa população de 1.200.000 habitantes,
Claro, é uma situação, não é verdade? Agora, numa cidade, vamos dizer, igual Pedreira, que tem 40 mil habitantes, 30 mil habitantes, se nós tivermos 1.000 casos, é uma tragédia. Então é muito importante... Tem que tomar cuidado para não se tornar uma histeria, Uma histeria, né? Porque senão a gente tem 1.000 casos numa cidade de 1 milhão e 1.200, é pequeno, é grave, é problemático, é. Mas agora nós não podemos ter 50 mil casos na cidade da Campinas, 30 mil casos. Aí é um problema da administração. Então nós temos que fazer a comparação dos casos versus a população. Por isso que eu pedi para a gente saber o que está no entorno da cidade de Campinas, para a gente confrontar, para ver o que aconteceu ano passado e o que aconteceu esse ano. E eu acredito, assim, grosso modo, que os casos nesse ano são muito menores do que no ano passado. Tá? Porque a gente está no meio da população, a gente sabe, mas que existem casos, existem com certeza. Agora, o grande problema da dengue é educar as pessoas para que não deixem locais com água, né? Para que o mosquito se reproduza. Isso é muito importante. O que aconteceu? As pessoas começaram a armazenar água por conta da crise hídrica, mas na verdade do jeito errado. Do jeito errado. Aí aquele círculo, né, vicioso, e uma coisa leva a outra. Então esse é meu objetivo. Eu quero muito confrontar os casos de Campinas, né? Eu sempre digo assim, quando você pega um motorista de ônibus profissional, o risco dele ter multa é muito maior do que alguém que sai num sábado, num domingo. E com relação à cidade, é isso mesmo. Uma cidade que tem muito mais habitantes, o risco é muito maior de ter epidemias do que uma cidade interior, tá? Onde o prefeito controla com mais facilidade os bairros. Né? E Campinas é uma cidade difícil para ser administrada. Claro, É né? uma cidade hoje, para você ter uma ideia... Fica cada vez mais difícil, Fica mais difícil. Hoje nós estamos aqui praticamente quase 500 bairros. Eram 450, mas com os aumentos, acredito uns 450 bairros na cidade de Campinas em que o prefeito tem que administrar. Muitas vezes o prefeito hoje, para você ter uma ideia, ele faz uma coisa em Barão Geraldo que a pessoa que mora na Aparecidinha não sabe, porque ela não passa em Barão Geraldo. Então, ou faz uma coisa em Sousas que a pessoa do Campo Grande não sabe o que ele está fazendo em Sousas. Então é difícil, porque nós temos uma coisa que a gente quer ver, para que nós somos igual São Tomé. Eu quero ver para ver se está fazendo, mas não vê que aquilo que onde você não passa. Então é muito importante a gente saber assim, que o trabalho administrativo do prefeito, o trabalho dos vereadores, ele está acontecendo. Talvez não esteja acontecendo nos níveis que as pessoas desejam, né? As pessoas querem mudanças, mas no trabalho público não é do jeito, não é como no privado. As decisões têm todo um crivo, o prefeito tem que prestar conta para o Tribunal de Contas. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Nós temos algumas áreas de ocupação na cidade de Campinas que o prefeito tem o maior desejo de arrumar, de passar asfalto, de colocar urbanização, mas ele não pode. Por quê? Porque lá para o Tribunal de Contas não existe essa área. Como é que ele vai arrumar, gastar dinheiro, se lá no Tribunal de Contas não existe? Ele não pode fazer. E a população demanda... Não entende, né, a parte burocrática. Não entende a parte burocrática. Então, o que o Estado fez hoje? O Estado criou Cidade Legal, que é para regularizar essas áreas, para o prefeito poder fazer essas benfeitorias para a população. E, normalmente, nessas áreas de ocupação, são onde estão as populações que mais necessitam, que são as populações mais carentes, as populações mais humildes, que não têm condição de comprar um terreno. Mas não é culpa do governo. O que o governante mais quer, Pamela, é resolver os problemas. Eu não conheço um governante, um prefeito, que não queira resolver o problema da população. Claro, com e aqui certeza. em Campinas não é diferente, né? Nós fomos eleitos para um trabalho para a cidade, o prefeito, em especial, tem um carinho muito grande por essa cidade. O prefeito é uma pessoa que tem 90% da vida dele aqui na cidade de Campinas e que quer o bem da cidade, né? E o mais importante no governante, que a gente tem que observar, é o prefeito gostar da cidade. O prefeito Jonas gosta da cidade, ele fala isso com o coração aberto. Ele fala, olha, eu gosto de Campinas porque aqui eu fiz a minha vida. E eu falo a mesma coisa que ele. Aqui eu fiz a minha vida, nessa cidade de Campinas. Então, quando você tem amor pela cidade, é muito melhor você trabalhar. Que bom, vereador. Que bom que o senhor explicou, porque esse é o propósito do Em Pauta também, informar as pessoas as coisas que elas desconhecem, que às vezes a mídia, né, exceto a TV Câmara, não divulga. Né? Então, esse é o propósito do programa e o senhor fica à vontade sempre para voltar aqui no nosso programa e falar das suas ações e também justificar as outras ações do Executivo. Não, mas eu sempre que sou aqui solicitado para comparecer na TV Câmara, eu fico muito feliz, né? Porque eu tenho liberdade de colocar minhas opiniões, a cidade tem a possibilidade de conhecer o vereador, né? Algumas pessoas já conhecem a gente, mas tem outras pessoas que não conhecem o trabalho do vereador. E a gente é muito criticado,
né? Dá a impressão que o vereador, olha, a responsabilidade de um vereador, a cidade precisa saber disso, é muito grande. E nós que estamos aqui, quando a gente entra aqui, a gente sabe. E eu sou um vereador sério aqui. Tá? Eu sou um vereador legalista, quando a lei existe, tem que ser cumprida. Eu acho que se tem que beneficiar a população, nós temos que resolver. Então, esse é o trabalho que eu sempre trabalhei e que eu pretendo trabalhar na cidade de Campinas. Muito obrigada, vereador, pela sua participação aqui. Obrigado você, Pamela. Eu estou sempre à disposição desse canal e da cidade de Campinas. Eu agradeço muito por Campinas ter me acolhido e por poder retribuir com bastante trabalho pela cidade. Muito obrigada. Obrigado a você. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador Paulo Galtério também no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e continue com a nossa programação.